Olá, hoje é segunda-feira, 28 de novembro. O Senado Notícias está no ar. O governo eleito tenta um acordo para fechar o texto da PEC da transição, que pretende garantir a continuidade do Bolsa Família de R$ 600. A intenção é ter uma proposta fechada até esta semana. O assunto foi discutido na primeira reunião do Conselho Político de Senadores e Deputados que participam da equipe de transição do governo. No CCBB, onde trabalha a equipe de transição de governo, o coordenador da equipe, Geraldo Alckmin, se reuniu com líderes e presidentes de partidos. Mais uma tentativa de chegar a um acordo sobre o texto final da PEC da transição, que vai garantir recursos para prioridades, como a continuidade do pagamento da Bolsa Família de R$ 600. Esse esforço que a gente está fazendo para a gente dialogar com todos os setores, e nós respeitamos todos os partidos que têm bancada aqui, por isso essas articulações, essas reuniões, para a gente mostrar e demonstrar para o nosso país que nós queremos solucionar o problema do nosso país todos. Um dos impasses em torno do texto é o valor que o novo governo terá para despesas fora do teto. A sugestão da equipe de transição foi de 198 bilhões de reais. O PT quer, no mínimo, 175 bilhões, mas há propostas alternativas, com permissões de gastos menores, como a do senador Alessandro Vieira, que prevê 70 bilhões, e a do senador Tasso Gereissati, que autoriza 80 bilhões fora do teto. Os programas sociais prometidos por ele durante a campanha, como o Bolsa Família de R$ 600, o auxílio às crianças, farmácia popular, aumento do salário mínimo, estão incluídos nesses 80 bilhões. A gente vai deixar de lado e vamos articular a nossa. Está fechado em 105 bi. 175. Outro impasse é por quanto tempo deve durar essa licença para gastar. O que você não pode ter aqui é uma proposta que dê uma abertura, né, tão grande, com um rombo tão grande, sem prazo definido, sem vinculação. Isso é inadequado, isso é uma regra que vai gerar mais problemas para a sociedade do que soluções. A perspectiva, os mais pobres desse país esperam restar, certo, com essa questão equacionada, e 4 anos é um prazo, certo, razoável para dar estabilidade. A proposta a gente vai lançar a PEC já com uma mediação dos 4 anos. Agora, nós não vamos aceitar 1 ano. O relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, explicou na sexta-feira que faltam ajustes no texto da PEC da transição, mas que gostaria que a votação da proposta ocorresse nesta semana. Falta um entendimento entre as lideranças. Por quê? Você vê um líder da estatura do Tasso Gereissati. Ele apresentou uma PEC de 80 bilhões de reais. Ora, 70 bilhões já vão no Bolsa Família. É o valor do próximo ano. Sobram 10 bilhões para recompor a saúde, a educação, o Minha Casa Minha Vida, o DENIT, a cultura, a ciência e tecnologia. É um espaço muito restrito. Ele fez isso com a melhor das intenções. O Alessandro Vieira apresentou uma PEC de 70 bilhões, só liberando o Bolsa Família. A verdade é que esse orçamento que está hoje no Congresso Nacional, ele é inexequível. O que é que eu tenho dito? Qualquer que fosse o presidente da República eleito, chamasse Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, Soraya Tronic, qualquer um, nós estaríamos hoje tratando de fazer uma PEC, porque o orçamento que está não dá para funcionar. Nós temos que votar, esse é o meu compromisso que eu tenho, nós precisamos votar essa PEC esta próxima semana no Senado para ir para a Câmara, porque o meu orçamento, quer dizer, o orçamento que eu vou relatar vai estar na dependência dessa PEC. Se ela foi aprovada, se não foi e em que termos ela foi aprovada. A Comissão de Meio Ambiente discutiu com especialistas na sexta-feira a criação de uma política de desenvolvimento sustentável da Caatinga.
O projeto do ex-senador Garibaldi Alves Filho busca a preservação do meio ambiente, erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais no território do bioma, que é considerado um dos mais fragilizados do país. A audiência para debater a criação de uma política de desenvolvimento sustentável da Caatinga foi requerida pelo senador Jean Paul Prats. Na justificativa, o parlamentar argumentou que a Caatinga é um bioma que ocorre exclusivamente no território brasileiro e que a utilização deve ser feita de forma racional e sustentável, organizada pelo poder público. A Caatinga ainda está associada à seca, à miséria, à violência política, à subserviência, a escassez, a luta diária de homens e mulheres contra desafios intransponíveis, contra condições climáticas inclementes que parecem repetir-se. O projeto do ex-senador Garibaldi Alves busca a preservação do meio ambiente, erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais no território do bioma, que é considerado um dos mais fragilizados do país. O representante da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos falou sobre o trabalho que é feito na região. A gente faz todo um processo de organização da base com foco na comercialização, na produção e na comercialização. Aí falando de preservação, buscando toda essa estratégia de geração de renda, de garantir a sustentabilidade dos agricultores e agricultores na sua base de produção e de agregação de valor àquele produto do agricultor na sua base. De acordo com o representante do projeto Caatinga Potiguar, o estado de conservação da caatinga é preocupante. Ele ressalta que mais da metade da área original já foi completamente desmatada e que a caça está causando a extinção de diversas espécies. Carlos Roberto reforçou que a caatinga é o único bioma 100% brasileiro e destacou que o projeto está alinhado com a visão moderna de futuro que foi debatida na COP27 e no papel de liderança que o Brasil conquistou nas questões ambientais. O mundo nos mostra que o desenvolvimento econômico sem conservação ambiental acaba aprofundando as desigualdades sociais. A sustentabilidade só é possível quando o sócio e o ambiental andam de mãos dadas, né? A Caatinga hospeda atualmente 28 milhões de habitantes, sendo que cerca de 40% vive no ambiente rural e depende direta ou indiretamente dos recursos da Caatinga. A região apresenta os menores índices de desenvolvimento humano, IDH, né, do país, e os maiores índices de insegurança hídrica alimentar. A coordenadora da Câmara Temática de Meio Ambiente do Consórcio Nordeste ressaltou que a Caatinga é uma das regiões mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas. De acordo com Inamara, as mudanças no clima estão agravando o risco de desertificação do Nordeste brasileiro. O meu estado, Pernambuco, há 135 municípios suscetíveis à desertificação. Isso representa mais de 90% do território do nosso estado e onde temos a menor oferta hídrica per capita do país. E vários fatores podem explicar o aumento da desertificação, né? Isso está diretamente ligado aos vetores de pressão do desmatamento, como agropecuária, garimpo, mineração, expansão urbana, mais recentemente com destaque para a construção de usinas eólicas e solares, e esses fatores certamente colocam a Caatinga no centro da discussão nacional em relação à necessidade de desenvolvimento sustentável e, de igual modo, ao fundamental esforço de preservação da fauna e flora nacionais. A Comissão Senado do Futuro realizou na última sexta-feira uma audiência pública sobre serviços ecossistêmicos e os títulos verdes no Brasil. Serviços ecossistêmicos são todos os benefícios e produtos que vêm da natureza, direta ou indiretamente. Por exemplo, biodiversidade, água para consumo, vegetação, controle de chuvas, qualidade do ar, espécies medicinais e até a beleza explorada pelo turismo. A Comissão Senado do Futuro discutiu nesta sexta-feira a importância desse setor para o desenvolvimento do Brasil. Para constituir um mercado que permita converter os serviços ecossistêmicos em resultados econômicos, é indispensável criar e desenvolver uma série de opções para quantificação, avaliação, comercialização e acesso amplo a títulos ou outros mecanismos capazes de representar valor para os agentes econômicos de todos os portes. A fundadora do programa Brasil Mata Viva lembrou que toda atividade econômica depende da conservação da natureza, porque o planeta tem uma biocapacidade. É por isto que nasceu esse processo denominado Brasil Mata Viva,
né, que é uma solução que nasceu numa forma de um movimento de pessoas que ocupam áreas de conservação, que estão lá em torno da floresta, e eles, em busca de uma solução, fomos atrás de metodologias que pudessem contemplar a remuneração pelo serviço de conservar a natureza. A organização trabalha há 15 anos formando grupos e usando diagnósticos científicos para valorar e transformar serviços ecossistêmicos em produtos. É necessário ter instrumentos de mercado confiáveis relacionados à rastreabilidade de origem, a valoração e a remuneração justa para seus titulares, bem como a segurança nas transações e transparência e evidenciação desses impactos gerados pela aquisição desses títulos verdes, né? E é em razão desse histórico de dedicação do BMV Global que o BMV desenvolveu essa commodity ambiental, a UCS, né? Que empacota esses serviços ecossistêmicos através de um título verde para poder entregar no mercado, né? Para este representante de uma consultoria ambiental, a Política Nacional de Meio Ambiente brasileira ainda tem muito a ser desenvolvida e pode avançar principalmente na utilização de créditos de carbono e no pagamento por serviços ambientais. Crédito de carbono e PSA, eles podem funcionar como instrumento da política ambiental, desde que haja um delineamento e um desenho de uma política pública que seja adequada e desenhada para isso. É preciso 2,8 hectares conservados da natureza, pelo nosso padrão. É preciso manter vivo isso para fornecer esse bem-estar. E hoje, a biocapacidade do planeta é só de 1,6, ou seja, já está deficitário em 1,2. E o Brasil é superavitário nisso, como alguns outros países. Mas o Brasil é o maior fornecedor de produtos e serviços ecossistêmicos do mundo. Então, ele entrega os seus commodities, ele entrega todo o seu processo produtivo, conservando a natureza. O Congresso Nacional, em cooperação com a Embaixada de Israel, realizou um seminário para marcar o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado em 25 de novembro. O evento aconteceu na última sexta-feira, no plenário do Senado. A história da israelense Michal Sela, assassinada pelo marido e transformada em símbolo de prevenção ao feminicídio, foi exibida no plenário em um vídeo onde a própria vítima conta o seu drama graças aos efeitos de computação gráfica. A irmã de Michal e fundadora da organização Michal Sela Fórum contou que era obrigada a levar a sobrinha pequena ao presídio para visitar o pai até a aprovação de uma lei pelo parlamento israelense, retirando todos os direitos de paternidade dos agressores. Nosso objetivo é 0 feminicídios por ano. Nosso objetivo é que o feminicídio seja história. A procuradora da mulher do Senado lamentou o baixo investimento em políticas de proteção à mulher, mesmo quando os recursos já estão previstos no orçamento, e pediu mais atenção para a questão. Todas nós esperamos e exigimos, isso é um recado para o novo governo em transição, um olhar mais detido nas questões da mulher. Hoje, uma das principais preocupações de todas e todos nós que acreditam na força da cidadania e na construção de um país mais justo é a luta contra a misoginia, a homofobia, o racismo e outras formas de preconceito e discriminação. Os participantes reconheceram os avanços da legislação brasileira em relação ao tema, mas lembraram que ainda há um longo caminho a percorrer. Nesta casa foram votadas leis que são modelos internacionais, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a Lei do Stalking. Muito precisamos avançar na implementação de todo esse cabedal normativo que o Parlamento já ofereceu ao país. Combater a violência contra as mulheres é uma questão humanitária e precisa ser enfrentada pelo poder público. O Parlamento brasileiro já aprovou diversas normas legais que trouxeram grandes avanços nessa temática, contudo, ainda existe muito a ser feito.
A senadora Soraya Tronic defendeu a proposta de sua autoria de transferir os agressores para presídios em outros estados. Muitas vezes, quando este agressor é preso no mesmo estado em que essa mulher está, ele continua da cadeia ameaçando, mandando recados, permanece naquela tortura. A ideia é que, nestes casos, o agressor seja preso em outro estado, fique longe realmente da vítima, porque os índices de violência e de ameaça persistem mesmo depois dele cumprindo pena, por incrível que pareça. Termina nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, a exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento, que fez parte da comemoração pelos 2 séculos da independência do Brasil. A mostra foi organizada pelo Museu do Senado e pelo Centro Cultural da Câmara dos Deputados. A exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento é uma síntese da conquista dos direitos civis, políticos, sociais, étnico-raciais e coletivos ao longo de 2 séculos. A conquista da cidadania é retratada em imagens, símbolos nacionais, depoimentos de historiadores e lideranças de diferentes segmentos da sociedade. O grande desafio foi traduzir as transformações de um país de enorme complexidade num percurso com avanços e retrocessos. Tem 200 anos de história. Esses 200 anos foi assim um extrato muito enxuto dessa passagem na história, porque o nosso foco nessa exposição foi um olhar democrático sobre a interação entre a participação popular e o Congresso Nacional. Então, como deputados e senadores reagem aos anseios da população e o resultado do que eles fazem, como reflete na população. A maior parte desse acervo é do próprio Senado e da Câmara dos Deputados, que tem um arquivo e uma biblioteca muito ricas e documentaram todo esse processo histórico. Mas nós estivemos em museus e arquivos de outras instâncias. Fomos ao Arquivo Nacional, fomos ao Museu Imperial, fomos ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, fomos ao Museu Nacional da República, fomos em várias instâncias para, a partir daí, escolhermos um pouco do que pudesse ilustrar a nossa história. Embora nós tenhamos uma grande fonte, muitas vezes um fotógrafo, um ilustrador ou um desenhista pode estar num outro veículo, né? Ou até ser particular. Então é importante, para fazer um apanhado mais rico, mais generoso, nós também visitarmos outras instituições que foram parceiras e cederam o direito de uso dessas imagens. Hoje, podemos notar que a independência do Brasil foi um movimento amplo que reuniu indígenas, mulheres, escravos recém-libertos e que foi essa conjugação e a própria discussão dos modelos de Brasil nas províncias que fez a nossa independência. A exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento fica aberta até o dia 1º de dezembro no Salão Negro do Congresso Nacional e pode ser visitada das 9 às 12 horas e das 13 às 18 horas de segunda a sexta e das 9 às 17 horas aos sábados e domingos. Você sabe como são feitas as pesquisas de opinião? Muito além das tendências eleitorais, elas podem ouvir a população em assuntos como índices de poluição, consumo de produtos, até projetos de lei. O Data Senado foi implantado com esse objetivo. A cada 2 anos, ou seja, a cada eleição, os institutos de pesquisa, empresas privadas, colhem a opinião da população sobre as preferências dos votantes. Só que entre os números dos levantamentos e os apurados nas urnas, divergências acontecem, e daí surgem as críticas e as suspeitas de irregularidades. Num cenário de disputa pelo poder, as pesquisas de intenção de voto despertam polêmicas. Mas é preciso lembrar que existem também outras pesquisas que acontecem o ano todo e que são essenciais para a informação de utilidade pública. Fundado em 2005, o Data Senado, um braço importante da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, ganhou o respeito de outras instituições realizando pesquisas sobre violência doméstica, segurança pública, reforma política, meio ambiente, violência contra a juventude negra, Estatuto da Criança e do Adolescente e muitas outras. A TV Senado foi às ruas e perguntou se as pessoas realmente sabem como são feitas as pesquisas. Eu vejo algumas notas
ameaças por aí, mas eu não sei como realmente são feitas essas pesquisas. Tem algum tema e são feitas algumas perguntas para as pessoas e elas respondem e aí você pode chegar numa conclusão. Acho que a primeira coisa, quando a gente pensa em pesquisa, é uma questão, né? Uma pergunta. Depende da pesquisa, né? Você acha que essas pesquisas ajudam de alguma forma a população? Sim, bastante. Como identificar uma pesquisa confiável? O primeiro fator é a transparência das informações, como o número de pessoas entrevistadas, o perfil delas e como foram selecionadas, o período e a forma da coleta de opiniões. Muito importante é transparência no método utilizado. Então, um instituto de pesquisa que faz um trabalho sério, que confia no próprio trabalho, que não tem nada a esconder, vai ser bem transparente ao descrever o seu método, de tal maneira quase a ponto de permitir que outros institutos ou outras pessoas possam reproduzir aquele método. As pesquisas do Data Senado colhem informações que fundamentam projetos dos senadores e avaliações de políticas públicas. Foi assim que essa equipe altamente qualificada colaborou na elaboração da Lei Maria da Penha e vem monitorando sua aplicação periodicamente, ajudando as mulheres a reconhecer e a denunciar as múltiplas formas de agressão. Nos deixa orgulhosos sermos os primeiros, primeiro instituto a fazer esse tipo de pesquisa e dar continuidade. E nós fomos verificando ao longo do tempo o conhecimento da lei por parte das mulheres. Hoje a gente pode dizer que 100% das mulheres brasileiras pelo menos ouviram falar da lei. Está na Comissão de Constituição e Justiça uma proposta de emenda à Carta Magna que busca tornar a prevenção e combate à corrupção um dos objetivos fundamentais da República Brasileira. A Constituição de 1988 traz em seu primeiro título os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. São apenas 4 artigos que tratam dos fundamentos, prevê os 3 poderes e a relação entre eles, os objetivos fundamentais e os princípios que devem reger a atuação brasileira no cenário internacional. A República Federativa do Brasil tem como objetivos fundamentais construir uma sociedade livre, justa e solidária, promover o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A PEC em exame pretende acrescentar mais um: prevenir e combater a corrupção. Algo mais que simbologia. Espera-se que a mudança no texto constitucional promova ações e mobilize esforços de autoridades, legisladores e agentes públicos nesse sentido. Mas daí você tem que aplicar. O que interessa depois é você regulamentar essa ação e tornar mais ágil, de fato, a ação do Executivo, do Judiciário e também, obviamente, do Legislativo, para diminuir sensivelmente a corrupção em todos os seus níveis. Ações educacionais, com ações políticas e que envolvam a participação de toda a sociedade brasileira. Essa PEC é um bom começo. Além do impacto na moralidade pública e economia de gastos, os efeitos dessa mudança podem se refletir na imagem do Brasil no exterior, em mais eficiência e competitividade dos produtos e serviços do país, como analisa esta gestora de políticas públicas. Isso traz mais eficiência ao gasto público, isso traz uma linha preditiva e preventiva do combate à corrupção, além de, claro, o concomitante posterior. Hoje o Brasil atua muito bem no perfil do sistema das 4 macrofunções: auditoria, ouvidoria, corregedoria e controladoria. No entanto, o Brasil necessita ampliar a tecnologia, a inteligência artificial no combate à corrupção. Isso, de fato, vai trazer um ganho de gestão enorme e uma rastreabilidade e perícia em todos os casos de corrupção do Brasil. Crimes relacionados à pedofilia devem se tornar hediondos e, portanto, ter penas mais rigorosas. É o que prevê uma proposta já aprovada pela Câmara e que será analisada agora pelo Senado. Só no ano passado, o Brasil registrou 47 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.
São, em média, 130 casos por dia, segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A maioria desses crimes acontece dentro da própria casa e são cometidos por familiares das vítimas. A lei já prevê que o estupro de criança ou adolescente é um crime hediondo, ou seja, um crime com punição mais severa. É considerado hediondo também o favorecimento da prostituição ou qualquer outra forma de exploração de menores. O texto aprovado pela Câmara e que será analisado agora pelo Senado inclui nessa lista outros crimes relacionados à pedofilia. O crime hediondo é aquele crime visto pela sociedade com maior repúdio. É um crime que tem maiores dificuldades para o condenado, como, por exemplo, na hora da progressão de regime, não pode ser beneficiário de anistia, graça ou indulto, tampouco fiança. De acordo com o texto aprovado, há um aumento de pena previsto para basicamente todos os crimes contra a dignidade sexual que envolvam crianças e adolescentes. Da mesma maneira, foi incluída a causa de aumento de pena de até 1/3 quando o crime é cometido por familiar em até 3º grau, por chefe, por pessoa que detenha algum poder sobre a vítima. Pelo texto, passam a ser considerados hediondos, por exemplo, lesão corporal grave ou seguida de morte praticada contra criança ou adolescente, submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual, praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, produzir, armazenar, divulgar ou vender cenas de sexo ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Além de penas maiores, o texto torna mais difícil a concessão de liberdade condicional e, em muitos casos, o preso deixa de ter direito à saída temporária. Nos crimes envolvendo a produção, posse ou distribuição de cenas de sexo com crianças ou adolescentes, para ter direito à saída temporária, os condenados ficam proibidos de se aproximar de escolas ou frequentar parques e praças com parques infantis. Para esse conselheiro tutelar, uma punição mais rigorosa pode contribuir para a redução desse tipo de crime. Ampliar as penas para os crimes sexuais cometidos contra criança e adolescente, isso é uma prova de que o Congresso Nacional está ciente do seu papel dentro da doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente. O que se espera com essa medida de ampliação das penas é a redução no número desses casos que ainda assola a nossa população dentro desse país gigantesco. Essa procuradora da Infância e Juventude pensa diferente. Nominar crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente como hediondos, aplicar um recrudescimento das penas e do regime de pena, não necessariamente atinge a finalidade de dissuadir as pessoas a praticar esses crimes. E mais, ignora a triste realidade que nós sabemos que existe por conta das estatísticas, que é a que nos informa que a maior parte desses crimes são cometidos dentro das casas pelos próprios familiares. É um projeto que, na realidade, só visa atender um clamor público dissociado dos estudos e das estratégias sérias de combater e, principalmente, prevenir crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.